Queridos irmãos, graça e paz, agradeço ao Senhor por nos conceder a tecnologia e podermos cultuar juntos. É um pouco diferente, sim, é estranho pregar aqui na igreja e não ver vocês, mas que bom que o recurso nos leva a essa oportunidade. Quero compartilhar a palavra do Senhor num texto que se encontra em 2º livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante. 2º livro das Crônicas, 20, verso 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Verso 12. Senhor, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? O que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Meus queridos irmãos, dependência é algo que faz parte da nossa vida. Por exemplo, dependo desse recurso, dependo de pessoas que estão nos auxiliando aqui para poder chegar até a tua casa. Quando nós estamos falando desse contexto, e vou citar muito o Covid-19, há uma dependência para nós controlarmos o avanço dessa contaminação. Depende da conscientização de cada um, depende da atitude de cada um. Então a dependência, ela faz parte do ser humano. E a dependência faz parte do servo de Deus. A ênfase dessa mensagem hoje é falar sobre a dependência do servo de Deus. Nós, num contexto tão alarmante que estamos, devemos e precisamos depender do nosso Senhor, estarmos debaixo do cuidado dEle e descansarmos nesse cuidado do nosso Senhor. É importante nós entendermos isso, a dependência de Deus. Quando olhamos para esse texto, conta a história de um homem que teve medo. Talvez esse sentimento dele é o teu hoje. Talvez seja o nosso medo com o que estamos vendo, com o que estamos convivendo. Mas que interessante olhar para esse texto e ver que esse homem de guerra não precisou entrar em guerra. Poderia dizer, Deus comprou a briga. Ele vai para a briga e ele vence a briga, ou seja, ele vence a guerra. Olha o que diz o verso 15. A peleja não é vossa, mas de Deus. Estamos acostumados a ver Deus capacitando pessoas, como a gente viu com Gideão e tantos outros. Mas nesse contexto, Deus não capacita, faz com que Josafá apenas dependesse dele. Para mim, como ideia central nesse texto, a dependência é a postura que Deus espera do seu povo. Vejo nesse texto que a ideia central é essa: a dependência é a postura que Deus espera do seu povo. E nesse exercício da dependência de Deus, o primeiro elemento que eu gostaria de considerar com você
é a ocasião adversa. Nós vemos isso nos versos 1 e 2. É interessante, irmãos, que de forma geral, poderíamos dizer, de forma geral, para que um salva-vidas se eu sei nadar? De forma geral, por que ir a um consultório médico se você não está doente? Se você não precisa de ajuda médica? Quando nós não vemos a dependência, não vemos a necessidade então, mas dependemos do Senhor. E vemos nesse texto que as ocasiões adversas, elas vêm para qualquer um. Olha que interessante, independe da vida piedosa. As adversidades independem da vida piedosa. Esse homem, por exemplo, era um homem piedoso. Esse homem era um homem que nós chamaríamos hoje como homem de Deus. Apesar da sua piedade, ele passa por uma situação adversa. Olha só as características desse homem. Vemos em 2 Crônicas 20, 31 e 32. Andou no caminho de Asa, seu pai, fazendo o que era reto perante o Senhor. Ele era um homem piedoso. O seu reinado foi longo. Ele fez renovação religiosa. Capítulo 19, a gente vê isso. Indicou juízes, ainda no capítulo 19. Indicou outros oficiais, ainda no capítulo 19. Ele tinha um problema com as suas alianças. Josafá não sabia muito bem fazer alianças. Ele conseguiu fazer aliança com Acabe, o pior rei que passou. Mas ele era um homem temente a Deus, que buscava a vontade de Deus. As adversidades, elas vêm apesar da piedade dos seus filhos. Foi assim com ele, é assim conosco. Meus irmãos, uma vida piedosa não vai nos isentar do sofrimento. Você pode ser fiel ao Senhor, você pode ser temente ao Senhor, e apesar do seu temor ao Senhor, da sua obediência ao Senhor, nós estamos passando por uma situação tão adversa. Apesar da nossa vida piedosa, nós temos que conviver com morte de pessoas que amamos. Apesar da nossa vida piedosa, oramos por pessoas que estão no hospital e elas morrem. Apesar da nossa vida piedosa, nós passamos por dificuldades. Quantas famílias têm hoje drogados, e sendo que seus pais são pais de oração? Claramente nós percebemos, irmãos, que mesmo sendo filhos de Deus, passaremos por adversidades. Foi assim com José, homem temente ao Senhor, mas passou por adversidades. Foi assim com Jó, foi assim com Paulo, foi assim com Jesus, que passou por traição, insultos e foi crucificado. Apesar da vida piedosa, nós passamos sim por dificuldades. Não adianta usarmos o álibi mas Senhor, eu sou dizimista, sou fiel ao Senhor, vou à igreja com frequência. Apesar das adversidades, apesar da nossa devoção ao Senhor, nós passaremos por adversidade. Apesar da nossa piedade, nós passaremos por adversidades. E esse texto mostra, irmãos, que essas adversidades podem ser de grandes proporções. Há nesse texto a informação que há uma coalizão. Alguns líderes se unem para guerrear contra Josafá, isso liderado pelos moabitas. E o texto apenas fala de uma multidão que vai ao encontro de Josafá. Não há informação de quantos, e nem precisa. O texto já mostra para nós pela reação de Josafá. O verso 3 deixa bem claro. Então Josafá teve medo. Bom, a adversidade que Josafá se encontrou naquele instante era grande. Meus irmãos, como disse, vou citar algumas vezes, essa mensagem foi pensando nesse contexto que estamos vivendo
Então, algumas vezes vou citar essa pandemia. Quando nós olhamos os números e vendo mortes após mortes, chegamos a 14 mil pessoas que morreram num período tão curto. Quando nós lembramos de Brumadinho, ouvimos essa semana que as buscas foram canceladas por conta do Covid-19. Tudo isso, meus irmãos, em tudo isso, crentes, fiéis, pessoas piedosas passam por dificuldade. Certo que nós vamos passar constantemente por adversidades. Há em nós um sentimento que não deveria ter, mas temos, como o de Asaf no Salmo 73. Lembram que ele faz a pergunta: por que os ímpios prosperam? Temos essa tendência de olhar e ver a prosperidade de outro e não querermos aceitar que nós passaremos ou passamos por adversidades. Certamente nós vamos passar. Salmo 88 é um salmo que mostra isso tão claramente. É a oração de um homem que não consegue ver refúgio, que não consegue achar saída para o seu problema. Então, a estes que dizem que os filhos de Deus, eles não conseguem acreditar que os filhos de Deus podem passar por adversidades, quero lembrar, muitos homens piedosos passaram por adversidades. O nosso próprio Salvador, Jesus Cristo, passou por adversidades. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, como ele termina a sua vida? Ele não termina a sua vida gozando de férias em seu hotel particular ou então em sua fazenda. O apóstolo Paulo acaba a sua vida velho, numa masmorra, solitário, sem amigos, com frio. E mesmo assim, ele consegue dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Homens piedosos passam por adversidades e essas adversidades podem ser grandes. Por isso o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É verdade e é certo, irmãos, que os crentes, homens fiéis, pessoas que temem a Deus, passam por adversidades. No exercício da dependência de Deus, o segundo elemento que quero considerar com você é a postura do servo. O servo, então, ele terá adversidades, e é interessante observarmos a postura do servo. É bem verdade que Josafá, ao receber a notícia, ele teve medo. Nós vimos isso, li aqui agora. Mas, depressa, ele recorre ao que uma pessoa temente a Deus deve recorrer. No verso 3, quando eu li: então Josafá teve medo. E o que ele fez? Se apavorou, se desesperou? Não. Se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. O que nós vemos nesse homem? Ele foi um homem que influenciou positivamente aqueles que estavam perto dele. É interessante quando nós olhamos, eu não pude ler todo o texto, depois, se você puder fazer isso, faça. No verso 5, a gente vê que a congregação está reunida, eles estão ali esperando o que o líder vai dizer. No verso 13, todo Judá está em pé diante do Senhor, estavam esperando a resposta do Senhor. No verso 14, a resposta vem do meio da congregação, eles estavam reunidos para ouvirem, e é de lá que vem a resposta do Senhor. No verso 26, eles juntos louvam ao Senhor. Estamos recebendo todos os dias, nos nossos aparelhos de celular, mensagens que nos alarmam. Às vezes, mensagens que nós mesmos, fiéis, tementes ao Senhor, compartilhamos uns com os outros. Mensagens que alarmam,
Nós deveríamos trocar mensagens que nos ajuntassem, mensagens que nos unissem e não que nos espalhassem. Estamos nesse contexto, irmãos, de distância, né? E o que você e eu podemos fazer como postura de um servo que em meio à adversidade, o que nós podemos fazer para unir o povo de Deus? Tenho convocado os membros da igreja a orar constantemente. Hoje tivemos um dia de jejum. É isso que nós temos que fazer. Orar uns pelos outros, ajuntar, não fisicamente, hoje nós não podemos fazer isso, mas está aí o celular, está os equipamentos, está a tecnologia para facilitar isso para nós. A dependência do Senhor nos une. Olha a postura desse servo, ele busca a vontade de Deus. Quão interessante isso. No verso 17, no capítulo 17, eu quero agora mostrar que esse homem, ele tinha uma vida piedosa e ele tinha essa característica de buscar a vontade de Deus. Não foi apenas nesse momento. No capítulo 17, versos 3 e 4, ele procura Deus, ele busca a vontade de Deus. No capítulo 18, mais uma vez, ele faz isso, consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha o que diz no verso 6, não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos. No capítulo 19, verso 3, Jeú fala a respeito dele, boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscardes a Deus. Buscar o Senhor. Era uma característica de Josafá, buscar ao Senhor. E meus queridos irmãos, é o que nós temos que fazer agora. Eu sei que o temor tem soprado a nós. Não estou dizendo que nós devemos ficar relaxados e esquecermos do que está acontecendo, de forma alguma. Mas nós não devemos ficar amedrontados e apresentarmos os nossos temores ao Senhor. Buscar o Senhor. Busque o Senhor, é o que nós devemos fazer, interceder pela nossa nação, interceder pelo mundo, intercedermos pela nossa cidade, pelo nosso distrito, você interceder pela sua família, nós fazermos isso juntos, buscarmos a vontade do Senhor, há uma vontade do Senhor que vai ser estabelecida com tudo isso. É interessante a oração que esse homem faz, dos versos 6 ao 11, versos que eu também não li com vocês, leiam depois, mas é interessante, eu quero fazer aqui 4 destaques nessa oração. Primeiro destaque é que ele faz um louvor pelo poder soberano de Deus. Esse homem que está buscando a vontade de Deus, ele louva ao Senhor pelo seu poder soberano. Ele começa a sua oração dizendo, Deus dos nossos pais, ele reconhece que Deus é soberano, Deus dos céus, e ele começa então com algumas perguntas retóricas, perguntas essas que ele mesmo já sabe a resposta, mas o Senhor que é Deus dos céus, o Senhor que domina sobre os reinos e povos. Frase como essa não podemos passar desapercebidos num contexto onde estamos vivendo. Deus é aquele que domina sobre reinos e povos. Deus não perdeu o controle, meu querido irmão. Passamos sim por um momento difícil e eu acredito que esses momentos ainda vão ficar mais difíceis. Mas Deus não perdeu o domínio sobre os reinos e sobre os povos. Ele diz ainda que no Senhor está a força e poder. Ninguém pode resistir ao Senhor. Esse homem reconhece, na busca pela vontade de Deus, reconhece o poder de Deus. A pessoa que depende do Senhor, reconhece e busca a vontade de Deus. Um outro destaque que quero fazer na sua oração é o louvor pelas dádivas. Está nos versos 7
a 9, ele se refere a Abraão, Moisés, Davi, Salomão. O que ele faz? Ele traz à memória aquilo que pode dar esperança. Ele então lembra dos grandes feitos de Deus com os seus filhos. É o que nós devemos fazer num momento tão triste, tão difícil. Lembrarmos de que Deus sempre fez, sempre exerceu o seu poder na história. Deus continua agindo. Lembrarmos daquilo que Deus fez em nossa vida. Por isso ele louva ao Senhor pelas dádivas. Mesmo em situações adversas, não podemos nos esquecer do que Deus fez por nós até hoje. Mas na sua oração ele faz uma queixa. Ele apresenta ao Senhor a sua queixa. A sua queixa é contra quem? Contra aqueles invasores. Ele apresenta ao Senhor de forma clara qual é o seu problema, qual é a sua angústia, o que está deixando ele tão triste, tão amedrontado. Ele mostra para o Senhor o seu sentimento de injustiça, ele se sente injustiçado. Então ele fala com o Senhor. Ele diz: Senhor, esse povo está retribuindo o bem que nós demos a eles, eles estão retribuindo com o mal. Por isso ele se sente injustiçado. Mas vemos esse homem apresentando ao Senhor a sua queixa. Queridos irmãos, vemos com esse homem que quando nós buscamos a vontade do Senhor, nós podemos apresentar aquilo que nos incomoda, aquilo que tem trazido tristeza. Nós podemos e devemos apresentar ao Senhor tudo o que a gente está vendo, convivendo nesse contexto de pandemia. Podemos falar com o Senhor, abrindo o nosso coração? Sim, podemos, devemos. Quando nós lemos os Salmos, vemos que os Salmos mostram homens que falavam com Deus de forma transparente. A intimidade com o Senhor nos leva a isso. Se você tem intimidade com o Senhor, dobre o seu joelho e fale com o Senhor, peça ao Senhor, clame ao Senhor. E ele faz também um pedido, ele pede o auxílio do Senhor. Ele apresenta a sua angústia e ele pede auxílio. Verso 12 diz: não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu creio que é a frase mais contundente de dependência de Deus em todo o contexto da Bíblia. Quando esse homem apresenta ao Senhor: Pai, não sei o que fazer, mas eu não perco os meus olhos estão postos em Ti. Penso que devemos ser assim, meus irmãos, devemos fazer assim. Não temos muito o que fazer, há todo o cuidado que nós temos que ter, certamente precisamos. Tudo que tem sido dito para o nosso bem, para o nosso cuidado, nós devemos fazer. Os cuidados em ficar em casa, evite sair de casa. Os cuidados na higiene, sempre lavando as mãos. Todos os cuidados necessários. Mas nós não temos controle sobre isso. Há uma responsabilidade da nossa parte, mas o controle é totalmente do Senhor. Então clame ao Senhor, peça ajuda. Lembre-se, estou falando sobre dependência. João 15:5 fala sobre isso. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Dependemos totalmente do Senhor. Todos esses cuidados, então, são extremamente importantes. E mesmo assim, continuamos dependendo do nosso Senhor. Lembram? As adversidades, elas podem ser grandes. E quero falar do terceiro exercício. O primeiro é a ocasião adversa, o segundo é a postura do servo e o terceiro é a resposta de Deus. Nós vemos a resposta de Deus nesse texto, se encontra do verso 14 até o verso 19. Deus mostra de uma forma muito especial, através da resposta que ele dá. Josafá, não será você que vai resolver isso. Deus
se coloca como aquele que vai resolver isso. Deus responde a ele com uma ordem. Ele diz no verso 15, no verso 17, ele diz a Josafá: não tema, não tema. É interessante, irmãos, que esse termo ele é comum na Bíblia. Nós vemos em várias partes, em Números, Josué sendo encorajado e lá diz: não temas. Em Deuteronômio também, Isaías também: não temas, porque eu sou contigo. Várias vezes nós vemos essa frase, e mais uma vez, nesse contexto que estamos, o Senhor diz para nós: não temas, porque eu sou contigo. Há uma ordem, há uma declaração do Senhor. No verso 15 e no verso 17, o Senhor diz: a batalha não é vossa, a batalha é minha. Precisamos nos lembrar, ou melhor, precisamos não nos esquecer de que o Senhor é quem luta por nós. Por isso dobramos os nossos joelhos e oramos, dependemos do Senhor, porque é Ele quem luta por nós. Precisamos reconhecer nesse contexto, meus irmãos, que Deus não é uma vítima nessa história. Ele é o Deus soberano que tem o controle, e é Ele que vai batalhar por nós. Há ainda na resposta do Senhor uma promessa, e a promessa é: eu estarei com vocês. Que palavra que traz alento ao nosso coração. Nesse momento, nos lembrarmos que o Senhor está conosco. Não estamos nos reunindo aqui na igreja, você está na sua casa, e o Senhor está com você. Você aí pode gozar da presença de Deus. A igreja não tem se reunido por uma questão óbvia, apesar de alguns colegas pastores aí na internet dizerem que somos covardes quando fechamos as portas da igreja. Não somos covardes, porque aonde nós vamos, Deus está conosco, Deus está aí contigo, Deus está com você nessa batalha tão dura. E na resposta do Senhor, a instrução para o dia de amanhã, coisa boa, versos 16 e 17. Ele diz: olha, amanhã vocês verão o que eu vou fazer no meio de vocês. Meus irmãos, Deus não está circunscrito, limitado a possibilidades que nós vemos. Deus pode agir de uma forma sobrenatural, maravilhosa, por caminhos que a gente não consegue imaginar. Foi assim o livramento desse povo, foi assim o livramento do povo que estava de frente para o Mar Vermelho. O homem mais piedoso ali, naquele contexto, jamais pensou que a saída seria pelo meio do mar. Deus tem as suas formas, Deus tem os seus caminhos. Quero concluir, meus queridos irmãos, nesse exercício da dependência de Deus. É importante você ver essa ocasião adversa, ter a postura de um servo e ficar atento à resposta de Deus. A dependência de Josafá e de todo o povo levaram a algo maravilhoso. Eles foram libertos daquela coalizão, daquela multidão, e assim, da mesma forma, a gente. Vemos no verso 22, eles cantaram ao Senhor por conta do livramento. Um dia, nós vamos cantar ao Senhor pelo fim dessa pandemia. Podemos cantar enquanto ela está acontecendo. Quero desafiar você a tomar as medidas cautelares que temos ouvido com frequência. Não deixe de seguir essas medidas, mas também não seja tomado pelo medo. Seja responsável e seja um servo. Servo depende do Senhor. Servo confia no Senhor. Olha o que diz segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 19. Por isso, não desanimamos, pelo contrário,
mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O Senhor nos diz, não devemos desanimar, o Senhor está conosco. Um último versículo que eu queria compartilhar com vocês, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha o que o texto diz, porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus conforta os abatidos e vai nos consolar nesse tempo de pandemia. Dependa do Senhor, tenha os seus cuidados, seja responsável, mas dependa do nosso Senhor. Quero orar com você, querido Deus e Pai, nesse momento tão desafiador e tão triste. Podemos aprender muito com o Senhor, podemos depender do Senhor, devemos depender do Senhor, devemos aprender com o Senhor. Olhando para esse texto, vendo a vida de Josafá, ele também teve medo, nós também, Senhor, nós também, mas ele buscou o Senhor e confiou no Senhor, e nós também. Confiamos em Ti e esperamos o cuidado do Senhor. Nos abençoe. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de toda a humanidade. E essa pandemia que tem se alastrado, Senhor, que o Senhor comece, Pai, a diminuir esse contágio. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Muito obrigado por nos acompanhar. Até breve, se Deus assim permitir.